Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês várias razões para fazer manutenção nos vasos. Bora pro vídeo? Primeira razão para você fazer a manutenção do seu vaso. Olha aqui. Um vaso, quando a suculenta começa a soltar muitos brotos aqui, e esses brotos começam a crescer e começam a sair para fora do vaso. Essa é a razão número 1 que você deve fazer manutenção no seu vaso. Nesse exemplo, gente, eu estou manipulando uma latinha com uma laulensis. Eu plantei essa suculenta em setembro do ano passado, olha só. E ela teve muita brotação, tá vendo? Tava apertada demais. Então, eu resolvi fazer a manutenção, né? Replantio, limpeza e vou acrescentar mais substrato. Esse substrato que ela tava, como é muito novinho, muito recente, eu vou fazer uma limpeza nele, tirar essas... Eu tô jogando um monte de folha, né? Limpeza que eu digo é tirar essas folhas aí. E depois colocar um pouquinho de diatomácea, deixar essa terra descansar no sol por alguns dias e aí depois eu vou reutilizar. A Echeveria laulense, ela tem essa tendência de formar colônias e ela fica com aqueles vasos bem cheios, bem fartos, tá? Eu não tirei nenhuma muda. Eu vou replantar ela desse jeito. Você pode tirar mudas se você quiser. Eu optei por não retirar. Eu achei esse vaso aqui, ó, por R$2,50, cor de rosa. Achei tão bonita a cor que eu resolvi comprar esses aqui. Para ele seja bem profundo, eu não vou fazer muita drenagem, porque é uma planta que vai crescer bastante, eu acredito. Essa lata também, ela tá bem novinha. Eu só vou lavar, secar e repassar um pouquinho de verniz na latinha aqui para ela durar mais. Eu sempre faço isso, viu, gente? Repasso o verniz, pelo menos um pouquinho. Olha, eu não vou mexer. Eu limpei, tirei as folhas velhas. Eu não vou mexer mais. Não quero mexer. Quero plantar ela assim, ó, alta desse jeito. Para ela conseguir desenvolver os filhotinhos dela. Vou puxar agora ela para cá. Para ficar bem centralizada. Fiz um montinho. Tá vendo? Ó, um montinho no centro para os filhotes poderem sair. Eu cultivo essa laulensis a meia sombra, meio período de sol, né? Eu coloco ela bem no centro do jardim, só que aí ela não tava pegando todo o sol do dia todo, ela pegava mais o período da manhã. Agora eu vou mudar ela de lugar para ela ficar com mais horas de sol, acima de 5 horas de sol. E vamos ver como que ela vai reagir. Eu gosto de colocar as pedras maiores no canto, assim, ó. Eu até gosto de pegar pedra maior ainda, que eu tenho algumas aqui que já estão lavadas, que eu vou colocar. Quando o vaso é maiorzinho, eu costumo fazer isso. Coloco umas pedras assim. Pra que lado? Aqui. Aqui tá mais baixinho. Até aqui assim, ó, pra ajudar as plantas ficarem em pé. E não tocarem demais o substrato, ó. Sempre faço assim. Eu não gosto que as plantas fiquem muito coladinhas no substrato. Porque elas podem apodrecer com facilidade, sabe? Então, eu faço sempre assim. Eu coloco um cálcio em cima, embaixo dela. Escolho pedras bem chatinhas para colocar aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Aí elas ficam
longe do substrato. E eu vou fazer a finalização com o pedrisco pequeno. Esse aqui é pedrisco de construção que eu lavei e peneirei, lavei com água sanitária, né? Para dar uma limpada. Como eu peguei de areia de construção grossa, eu achei por bem fazer esse procedimento. Quando eu compro pronto, eu não lavo não, mas quando eu pego... Tava tendo uma construção aqui perto e ele descartou, sabe? Essas pedrinhas. Ele peneirou e descartou. Então, eu fui lá recolher essas pedras. E aí, eu achei melhor, então, passar o... Deixei no sol, em molho, no sol, num carrinho de mão. Porque era bastante, né? Deixei no sol com água sanitária, submerso por vários dias. E depois de lavar bem com água sanitária, eu escorri com água corrente. Aí, gente, ó. Colocar pedras maiores até economiza um pouco, né, as pedrinhas. Olha que bonito que ficou. Essa aqui, então, é a Laulensis. Ela veio aqui no dia 10/9 de 2022 e recebeu já rapidamente uma manutenção, porque ela cresceu bastante, né? E ela tava pedindo, olha só. Isso aqui é sinal que a planta tá muito bem, tá? E aí ela precisa de mais espaço. Então eu dei mais espaço para ela, para que ela ficasse bem saudável. Segunda razão para você fazer a manutenção no seu vaso: a desproporção da suculenta com relação ao vaso em que ela está plantada. A regra, gente, uma regra mais ou menos, é você, por exemplo, tem aqui, ó, a suculenta, ela teria que estar num vaso um pouquinho maior do que o tamanho da roseta dela. Essa é uma regra bem boa para você seguir caso você esteja começando a cultivar suculentas. Eu aqui não sigo necessariamente essa regra, porque 1, eu faço adubação. 2, eu gosto de vasos menores, porque eu cultivo no tempo e o meu clima aqui chove bastante, então eu preciso que as minhas plantas tenham pouco substrato para diminuir a incidência de doenças, pragas, né, fungos, tudo isso que a chuva em excesso traz. Então essa é uma coisa que eu faço aqui para diminuir então a incidência principalmente de fungo, né? Pode ver que esse vaso, por exemplo, essas duas aqui, olha, gigantescas. Essa é a lindíssima Echeveria Winter Sunset. Ela tá bem grande perto desse vaso, ó. Mas essa desproporção eu gosto, eu acho esteticamente muito bonita. Agora eu vou mostrar um vaso que, no meu entendimento, a planta já estava se excedendo, já estava grande demais e ela estava parando de desenvolver. Então, quando a planta dá sinais de que ela não vai responder mais à adubação, não vai responder, ela começa a parar e até a diminuir de tamanho, é porque está na hora de você mudar essa planta de vaso. Essa planta aqui, gente, ela tá pedindo faz tempo já um transplante. E eu tô protelando esse transplante há muito tempo, então hoje eu vou fazer isso com vocês. Então, o que que eu observo aqui, gente, que eu concluí isso. Bom, a planta não cresceu de uma maneira satisfatória, né? Ela já tá parada, ó, aqui choveu muito. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho o que que aconteceu. Choveu muito, plantas muito albinas, sentiram muito mesmo as chuvas. Isso não é legal. O que que eu vou fazer aqui, ó? Essa planta é albina, gente. Albina demais para você decapitar.
Aqui, ó, únicas que você pode decapitar são essas aqui, ó. Então, eu vou cortar essa. E as outras eu não vou cortar, porque elas são muito jovens. Aqui eu tinha uma cabeça que era assim, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar ela num vaso maior, para que ela tenha mais espaço para se desenvolver. E vou verificar a raiz, tal, né? Eu queria, né, para essa planta, um vaso clarinho. Mas eu pintei um vaso verdinho para ela. A única planta aqui, então, que eu vou cortar é essa daqui, ó. Essas folhas, gente, eu já tentei várias vezes fazer mudas por folha dessa daqui. Elas não estão nascendo variegata. Infelizmente, ó. Dá uma dó, né? Queria tanto que nascesse variegata, mas não nasce, viu? Elas nascem todas normais. Eu vou tentar novamente. Não custa, né? Deixa assim. É a única que eu vou cortar. O resto, vamos manter. Essa é uma planta que chegou aqui no meu cultivo em 2021. E desde então eu não mudei. Então, ela tá indo já 2021, 2022, do setembro de 2021, né? Então, ela tem mais de um ano já aqui nesse vaso. E o vaso de barro, ele chupa bastante água. Eu quero um vaso de barro para ela novamente. Por ser uma planta variegata, eu não vou mexer demais na raiz dela dessa vez. Eu vou apenas replantar num outro vaso maior com um pouco mais de substrato, um vaso de barro preferencialmente, porque é uma planta suscetível a excesso de umidade, e vou plantar aquela cabeça decapitada juntamente com ela, porque agora as chuvas têm uma tendência a diminuir, a ficar mais light, então é isso que eu vou fazer. Só uma observação com relação ao vaso. A pintura tá um pouco desgastada, tá vendo, ó? Mas ela ainda tá bonita, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu já lavei, eu vou deixar no sol agora para secar bem. Depois eu vou passar um pouquinho de verniz spray, só para renovar o brilho e deixar o vaso bonito novamente. Vou replantar ele nesse vaso aqui, ó. Que eu plantei, mas eu já estraguei, mas vai assim mesmo. É um joão de barro. É uma planta bem delicada, por isso eu não quero mexer demais. No futuro eu vou cortar essas duas aqui, ó. Agora elas estão muito jovenzinhas, eu acho. Eu faço isso só para sentar levemente, não é para compactar o solo com isso, tá, gente? Só para abaixar um pouco, assentar um pouco o substrato, mas sem compactar o substrato, ok? Olha só. Receita do substrato aqui nos cards. Primeiro vídeo do canal também, tem o outro vídeo, tenho 2 vídeos de substrato atual, um em formato de shorts e outro em formato de vídeo normal, que eu mostro a embalagem dos produtos que eu uso, tá? E agora eu vou colocar... Era aqui? Não, é aqui mesmo. Vou tirar mais folhas. Eu não vou molhar, por isso eu já tô plantando. Substrato novo também, né? Quer saber? Eu vou tirar essa cabeça aqui, ó. Vou aproveitar.
E vou colocar ela aqui, ó. Vou dar uma afundada nela pra não ter que tirar muita folha. Olha só. Não teve jeito, não. Vamos tentar fazer com que ela cresça mais aqui e volte a encher mais. Aqui, então, eu espero mais brotações. Aí, ó. Eu queria cortar esse, mas tá muito albina. Não tô confiante de que ela vai pra frente. Se ela ficar normal, mais pra frente, aí eu corto ela quando ela tiver assim. Enquanto ela tiver branquinha assim, eu não tenho confiança de cortar, não. Gente, ó, ficou bem bonitinho, né? Só esse aqui que ficou grande demais, só que eu vou deixar. Já expliquei por quê. Espero agora que tenha mais brotações nesse caule aqui. E que essas duas enraizem lindamente, ó. Que coisa linda. Olha, como agora não tá chovendo, eu vou deixar no mesmo local que ela estava acostumada. Eu não vou colocar em nenhum lugar que é protegido no momento. Só se chover daqui a uns 3 dias, eu vou deixar. Porque agora as chuvas estão escassando, então não vai ter tanto problema assim. Se tivesse na alta temporada, eu protegeria, tá? Temporada de chuva, mas não tá mais. Terceira razão para você fazer a substituição, a manutenção no vaso de suculentas é quando o vasinho, o substrato, ele esgota. O que significa isso? O substrato ele tem a vida útil, a matéria orgânica dele. Quando você planta, ela vai consumindo essa matéria orgânica que está aqui dentro desse substrato e ela vai alimentar a sua planta. Esse aqui tem 1 ano. Depois de 1 ano eu venho aqui e coloco o osmocote para ela renovar, para a plantinha se alimentar. Se ela respondeu, se ela estava bem amarela, ela estava parada no tempo, não estava crescendo, eu coloquei o adubo e aí ela respondeu, ó. Ela começou a crescer, começou a ficar verdinha, começou até a florir, ó. Então, ela ainda aguenta mais 1 ano nesse vaso. Geralmente, as trocas são anuais a bianuais, mais ou menos em tamanhos de vasos reduzidos. Eu faço mais ou menos essa troca. Se você tem vasos bem grandes, aí você pode demorar mais tempo. Observação é a chave para você saber a hora certa para você renovar o seu substrato. Mas geralmente vasos pequenos, vasos médios, pote 11, pote 15, cuias, né? Você vai observando sua planta, se ela parou de crescer e você não faz adubação, aí sim é necessário fazer a substituição total do substrato. Aqui é a minha Monroe, que tá coloridíssima, ó. Mas eu tô suspeitando que ela tá com o substrato vencido. Já faz mais de 2 anos que ela tá aí. Suspeitando não, ela está, né, com o substrato vencido. Olha, eu deixei fora da chuva, mas ainda assim o substrato tava úmido. Olha que coisa. Essa é uma planta que estava pegando muito sol, muito mesmo. Eu vou desmanchar então o torrão e tô tirando todas as folhas velhas. O substrato estava muito úmido, não tô gostando disso. Será que ela tá bem? Queria ver o tronco. Olha, gente, eu fui lá na minha mangueira e lavei. Eu não sou muito de fazer isso. Porque eu queria ver o tronco dela, se o tronco tá bom. Mas parece que tá assim. Eu não tô conseguindo tirar essas coisas. Essas folhas antigas, ó. Tá vendo ali no fundo? O tronco tá bonito. Então, eu acho que essa planta tá dessa cor. Cor é muito colorida, plantas que começam do nada a ficar coloridas, é sinal de estresse e pode ser sinal de doença, tá?
Então, quando você vê uma suculenta colorida demais, numa época assim, verão, primavera, ela pode ter podridão de caule. Então, sempre é bom verificar. No caso aqui, ela não tinha nada, não. Ainda bem, né? Porque eu acho essa planta linda. Vou pegar com a tesoura, a ponta da tesoura, enrolar e puxar essas folhas antigas, ó. Enrola e puxa, aí sai. De fato, ó, o tronco tá bem. Consegui tirar essas folhas mais antigas. Vamos ver se eu consigo tirar alguma folha aqui. Olha lá, consegui tirar uma. Ainda tem umas folhas aqui, ó. Quero tirar essas folhas, por isso que eu tô tirando essas folhas aqui, tá? Ó, você pega a folha que tá aqui, essas folhas velhas, enrola e puxa, ó. Assim é mais fácil. Ó. Aí ele sai. E limpar. Tava preocupada com essa planta, achando que ela podia estar com alguma coisa. Olha só, tá limpinha, gente. Olha que linda, meu Deus. Vamos passar ela para um vaso. Gente, eu vou escolher esse vaso aqui. O ideal é que fosse um pouco maior. Mas eu vou pôr nesse vaso mesmo. Eu achei que combinou com ela, né, ó. Já tá no limite do tamanho da roseta, mas eu vou manter ela aqui, porque o outro vaso que eu tenho, eu vou plantar outra planta que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa daqui eu vou fazer assim. O certo era que fosse um pouco maior, tá? Mas não tem problema. Se você mantiver uma suculenta em vasos menores, né? Do mesmo tamanho que ela, por exemplo, ela vai se manter pequena, ela não vai crescer muito. Eu não preciso de planta muito grande, né, gente? Convenhamos, nós não temos tanto espaço assim. Vou fazer uma drenagem leve, não precisa ser muito drenante, porque a planta já é grande, né? Já tá do mesmo tamanho do vaso e vou colocar substrato. Esse daqui é um vaso de barro que eu pintei essa corujinha. Agora vamos plantar. Olha, eu acho que vocês conseguiram ver que o tronco tá saudável, né? Tirei um pouco da raiz, tá? Ficou só isso aqui mesmo, tá bom demais. Completa agora com o substrato, dando batidinhas para assentar bastante, sem compactar, lembrando sempre que é importante que o substrato fique bem soltinho. E continue colocando até preencher todo o vaso e fazer o acabamento com pedriscos. Olha, então, essa planta chegou em 22/9/2021 e tá recebendo o primeiro replantio desde que chegou, em 2023. Quarta razão para você fazer a manutenção do seu vaso é a ocorrência de doenças ou pragas. Gente, olha aqui, ó. Esse é um caso típico. Esse é um caso típico que você tem que vir aqui e decapitar essa planta. Ela tá com fungo aqui, ó. Então eu vou fazer o corte aqui, retirar essa base, retirar as mudas, refazer o vaso como eu refiz nos outros e salvar essa plantinha. Geralmente, quando eu faço esse processo de decapitação, eu não planto na hora, eu retiro o substrato, dependendo eu troco o substrato, dependendo não. Nesse caso aqui, provavelmente eu vou tirar só o substrato que tá aqui em volta e depois descartar esse tronco e salvar essa suculenta. Com relação a pragas como nematóides, você deve descartar o substrato e lavar o vaso, né? E limpar toda a área em volta de onde eu tiver tido esse vaso com nematóide. Caso seja cochonilha de raiz, eu também, pessoalmente falando, descarto o substrato, lavo o vaso. Lavagem de vaso é uma coisa que eu já incorporei, eu sempre tenho feito aqui
preventivamente para evitar qualquer contaminação. Descarte de substrato também eu faço com uma certa regularidade, porque como eu cultivo no tempo, eu tenho uma incidência assim de fungos e o substrato acaba ficando, né, com alguns esporos desses fungos. Aí eu pego e evito um pouco de ficar reaproveitando determinados vasos que têm uma incidência grande demais, sabe, de fungo. Aí eu não pego não, mas principalmente se for podridão de caule. Se for olho negro, não. Aí eu não descarto, mas se for podridão de caule, alguns casos eu tenho descartado substrato também. Olha aqui, rapidamente eu fiz o corte. Aqui tinha uma certa podridão, eu tirei. Fica bem branquinho assim. Você tem que podar e limpar o tronco até ele ficar assim, gente, ó. Sem nenhum sinal de podridão. Daí agora eu vou tirar isso aqui fora. Vou descartar esse pedacinho aqui. Provavelmente essa área aqui vai estar toda com a raiz. Então é onde eu vou jogar fora. E depois eu vou plantar outra suculenta aqui, ou mais pra frente plantar até essas cabeças aqui de momoca novamente. Eu nem vou mais demonstrar, porque eu já fiz 3 demonstrações, por hoje já tá bom, né? O vídeo por aqui já ficou bem longo, então não vou fazer demonstração. Eu acho que é só isso mesmo que eu queria pontuar com relação à troca de vasos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui pra mim. Comenta aqui comigo se vocês também fazem esses procedimentos aí na casa de vocês. Quero saber, conta mais pra mim aqui a experiência também pra gente ter essa troca, tá bom? Até a próxima. Tchau! Nina? Oi, Nina! Ai, Nina! Ai, Nina, Chico! Já tá na hora de passear? Tá na hora, tá? Já vem buscar a mamãe. Ah, meu Deus do céu. Então vamos passear, linducha. Vamos passear, linducha. Vamos. Tchau, gente.